Oi, galerinha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Sempre me confundo, mas é boa tarde. Então, hoje nós iremos falar então sobre patrimônio histórico. Então, vamos lá. Abrem aí, página 24 de História. Tô esperando. Vamos lá. Abriram? Patrimônio histórico. Aqui, ó. Página 24. O que nós vamos falar hoje? Patrimônio histórico. Todo mundo sabe aqui o que é patrimônio histórico? Não exatamente, mas a gente já começou a falar um pouquinho sobre patrimônio histórico. Vamos lá, então? Acompanhe a leitura comigo. Vai parar um pouquinho, vai explicar, vai falar. E aí, depois, se caso vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês me mandam mensagem, WhatsApp, alguma coisinha falando tô com dúvida, me ajuda. E aí eu esclarece toda a dúvida de vocês, belezinha? Então ele fala aí sobre meu, seu, nosso patrimônio histórico. Acompanhe a leitura comigo. Por serem importantes para conhecer o passado, alguns espaços precisam ser cuidados e preservados, a fim de que a sua história possa ser contada para gerações futuras. Esses espaços são considerados patrimônio mundial ou nacionais. Muitos locais estudados por você, como, de novo, não consegue falar essa palavra, mas eu vou tentar. Chatalóquia. Até coloquei lá para ver se ela o Google me ajudava a falar essa palavra, mas eu não consigo. Porque é uma palavra turca e os sons das palavras turcas é um pouco diferente. Por isso. Então vamos voltar lá. Mas então, é aquela cidade turca, lembra que a gente estudou lá que as ruas, então, elas não têm ruas, que então as pessoas andam por dentro das casas, de uma casa para outra ou para um lugar para outro, elas entram por dentro da casa, tem as paisagens, as passagens, lembra? Então, se não lembra, volta um pouquinho lá e vai relembrar essa cidade. Ela então é a cidade antiga, sem ruas na Turquia. E o Templo de Filas, no Egito, eles são patrimônios históricos e culturais mundiais. Então todo mundo acaba conhecendo esses lugares pela história que eles têm, pela curiosidade de como eles viviam. Continuando. E a Vila Itagu, o Viaduto do Chá e o Cine Brasília. Eles são exemplos de patrimônio históricos e culturais do nosso país. Hoje você muita gente mora em Santo André e outros moram até em São Paulo. Mas vamos falar então do estado de São Paulo. Lá em São Paulo, na capital, existe um lugar que a gente já estudou aqui, viu umas fotos nas páginas anteriores, que é o Viaduto do Chá. O Viaduto do Chá é um patrimônio histórico para São Paulo, assim como também o Teatro Municipal de São Paulo. E temos também vários outros patrimônios históricos aí na nossa cidade de São Paulo e até Santo André. A gente tem também patrimônio histórico em Santo André. Vamos continuar que depois a gente fala sobre isso. Que no Brasil, se localizaram? Vamos lá, no Brasil existem muitos lugares que são preservados como patrimônio por causa da sua cultura, por causa das suas histórias. Desculpa, não é cultura, é suas histórias. Os patrimônios podem ser construções ou monumentos, como o Teatro José de Alencar em Fortaleza, no Ceará. Podem também ser ruas, bairros ou cidades, como a cidade de Ouro Preto, localizada em Minas Gerais. Aí tá mostrando pra gente. Então aqui eu tenho o teatro
que ele foi considerado, então, patrimônio histórico em 1964. E eu tenho aqui a cidade de Ouro Preto, que ela foi considerada um patrimônio histórico a partir de 1980. Mas por que ela é considerada patrimônio histórico? Porque ela foi a primeira cidade imperial, ela é a primeira cidade onde hospedou e onde morou Dom Pedro I, tá? Então aí, depois a gente vai entrar um pouquinho mais pra frente sobre essa história, sobre isso, combinado? E lá também aconteceu a Inconfidência Mineira, que foi um fato que ajudou Minas Gerais, que devolveu Minas Gerais toda a sua cultura, toda a sua história. Então depois, eu não vou explicar isso aqui agora, porque é um pouquinho complexo, um pouco difícil. Vocês vão aprender isso mais pra frente, até no 4º ano. Então hoje a gente vai falar só sobre patrimônio histórico, tá bom? Então, o patrimônio histórico lá de Ouro Preto é por causa desses acontecimentos que aconteceram lá, sobre esses fatos que aconteceram lá. E lá também é bastante conhecido porque tem muitas igrejas, são mais de 20 igrejas católicas feitas no tempo barroco, são construções barrocas, então são feitas há muito tempo atrás, lá em 1800, 1700, 1800, há muito tempo atrás. Então, até hoje eles preservam essas construções para que isso não destrua, para que isso não, então, tire a parte histórica da cidade. Então, eles mantêm essas construções, assim como outros lugares aqui do nosso Brasil também. Vamos dizer, aqui em São Paulo, igual eu estava falando para vocês, tem o Viaduto do Chá, o Teatro Municipal, tem o Mercadão, acho que todo mundo conhece o Mercadão. E eu tenho, todo mundo falou, rua, professora? Como assim rua pode ser considerada um patrimônio histórico? A Rua 25 de Março, ela é um patrimônio histórico daqui da cidade de São Paulo, né? Então vamos lá, ó. Na página 25. Lá na página 25, ele fala assim: os cartões postais, eles eram muito comuns antes da internet. Neles podiam ser registradas imagens de espaços históricos da cidade e, ao mesmo tempo, nesses cartões serviam como forma de se enviar uma mensagem a alguém. Assim, quando uma pessoa viajava, podia comprar um cartão postal com uma fotografia de rua ou de um lugar especial da cidade que estava visitando e enviar um recado curto para as famílias ou amigos. Então aqui, ó, vamos entender. Antes, a gente não tinha internet. Vamos dizer aí, bem breve, uns 30 anos atrás. As pessoas viajavam, mas eu tinha como, então, falar para a pessoa, tirar uma foto e mandar para a pessoa: olha, eu tô aqui na Bahia. Não tinha. Como que eu ia fazer isto? Como que eu podia fazer isso? Então, eles tinham cartões postais que, então, mostrava o lugar onde essa pessoa estava, mostrava o lugar, uma foto, assim, geralmente é um patrimônio histórico, tá? Que tem nesses cartões, para demonstrar o lugar que eles estavam. Então, eles vão lá, escrevem uma mensagem e enviam. Então, enquanto eles estavam viajando, a pessoa também podia... Como que eles enviavam? Através do correio, tá? Hoje a gente não faz mais isso, muitas pessoas perderam esse costume de mandar um cartão postal para a pessoa, porque a gente tem, na verdade, essa realidade de se comunicar instantaneamente, né? Então, enquanto eu tô lá na Austrália, do outro lado, o que eu posso fazer? Posso fazer uma chamada de vídeo, posso tirar uma foto e enviar para o meu amigo, para minha família. Então a gente não precisa mais disso, né? O mundo, então, a internet tornou então tudo mais prático. Então olhem aqui na página 25. Ele fala assim: veja o que a Leila escreveu para a Luísa,
nessa produção de cartão postal enviado do Rio de Janeiro em 1994. Galerinha, então o que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão observar o cartão postal que a Luísa escreveu. Não vai dar para entender direito, né? Mas aí eles até transferiram essa leitura para cá. Vão me responder então aí página 25 e vão me responder então página 26, certo? Aqui então você vai entrevistar um dos seus familiares e vai perguntar sobre a história de um espaço público, de uma rua, de um parque, de uma cidade, de um teatro onde vocês vivem. Então você vai perguntar para eles o que eles conhecem, do que eles conhecem, e vai então contar essa história, vai completar essas informações, certo? Aqui eu até tenho uma outra parte, mas isso a gente vai falar depois, tá? Primeiro a gente vai responder isso e vai fazer essa parte. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão lá então no caderno de atividade, página 78 e página 79. Então aí você vai me responder uma perguntinha sobre os espaços, sobre os patrimônio histórico. Ele dá até uma outra história aqui sobre um patrimônio histórico lá, né, que é do Coliseu, né? Lá na Itália, em Roma. E aí então você vai responder e depois você então vai desenhar e procurar um monumento histórico da cidade onde você mora. E aí você vai desenhar aqui para mim esse monumento e fazer essa página. Combinado então? Depois nós voltamos na próxima aula com outras atividades. Um beijo! Façam atividade, me mandem foto, eu quero conhecer o patrimônio histórico da sua cidade, eu quero então conhecer como que ele pode ser desenvolvido. Combinado? Belezinha? Um beijo, espero a fotinho lá da atividade de vocês, e aí até amanhã.